Irmãos, graças a Deus, estamos aqui para nós compartilharmos aqui a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 55. Isaías, no capítulo 55. Amém? A Bíblia fala assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amados, é uma passagem onde já temos um bom conhecimento dela, de Isaías 55. Logo que eu me converti, era uma das passagens que mais a gente lia, mais a gente ouvia falar sobre essa passagem de Isaías 55, principalmente o versículo 6, né, que a gente ouvia muito, né? Ouve muito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então é uma passagem bastante conhecida. Mas essa passagem, ela traz ela nos leva a fazermos uma reflexão daquilo que Deus tem proposto para nós, daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo da bondade e da misericórdia do Senhor para com as pessoas. É interessante que o livro, ou seja, o capítulo começa falando assim: vinde todos, né? A todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Irmãos, na época em que essa passagem que foi escrita, isso aqui, existia um costume social naquela época, onde aqui vai explicar este fato pelo qual foi escrito. O que realmente havia naquele tempo, esse costume, era que aquelas pessoas ricas, pessoas que tinham dinheiro, na época que existia a escassez de água, existia um período que existia uma escassez de água. Então essas pessoas ricas, essas pessoas que tinham dinheiro, elas compravam água e mandavam os seus servos distribuir essas águas para pessoas carentes, para as pessoas que não tinham condições de comprar água, de ser beneficiado por águas. Então era um costume que tinha, aquilo ali já estava um costume da época em que as pessoas que tinham dinheiro, elas faziam isso, e essas pessoas que entregavam as águas, que eram os servos, chamavam-se aguadeiros. Então, quando você pedir agora a tua água por telefone, que chega lá, você, chegou o aguadeiro aí, né? Então, ela se chamava aguadeiro, as pessoas que entregavam a água, só que eles não entregavam nesses galões que nós temos hoje, né? Lacradinho, bonitinho, tem uns que vêm até com lencinho, né? Para enxugar, emudecido, né? Isso mesmo, né? Então, eles traziam essas águas, e esses cântaros eram potes, né? Hoje se fala pote, se fala bilha. No Nordeste se fala moringa, não é isso, Zé Arides? Zé Arides ali, nosso cearensezinho, moringa, né? No Nordeste. Então tem vários nomes em alguns lugares. Só que esses cântaros, eles eram grandes, eles cabiam 12,5 litros de água. Então era distribuído para as pessoas naquele tempo, né? Amado, e é interessante que para nós, isso traz uma reflexão para nós hoje, né? Porque nós também somos convidados a ter essas duas atitudes. A primeira, sermos servos, temos um papel, nós temos a missão de levar a água da vida para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. E a outra atitude que nós temos também é de receber esse tão grande presente que o Senhor tem dado para nós.
E uma coisa aqui que é muito interessante a gente notar e a gente observar, que aqui quando o Isaías escreve, ele fala assim: todos os que têm de sede. Ali, quando aqueles aguadeiros, quando aqueles homens ricos compravam essas águas, eles não tinham um cadastro. Nós temos aqui, vamos fazer um cadastro de pessoas aqui para nós entregarmos essas águas. Porque hoje, muitas vezes, quando vai fazer entregas de cestas básicas, muitas vezes a pessoa tem um cadastro, né? Vamos entregar somente para fulano, vamos entregar para aquelas pessoas isso, para aquelas pessoas tal, né? Vamos entregar somente para o pessoal de baixa renda, vamos entregar. E aí se faz na verdade, a gente faz uma seleção ali para poder fazer essas entregas. E quando quando essa água da vida que Jesus realmente entrega para nós, que Jesus ele leva até nós, ele não faz acepção de pessoa, ele fala todos têm acesso, pode ter acesso à água da vida se assim quiserem. Todos têm acesso ao pão da vida se assim quiserem. Todos têm acesso à graça que o Senhor tem, que o Senhor tem dado, se assim realmente o quiseres. E ele fala assim: é uma tão grande oferta, venham, bebam, venham sem dinheiro, comprem sem preço. Ele está dizendo assim: é de graça. O que eu estou entregando para vocês é de graça, é uma oferta, amado, indistintamente, sem acepção, sem ser rico, não precisa ser rico, não precisa ser pobre demais, não é para nações, ou para alguns povos, algumas etnias, não, é para todos terem acesso a esta água, a este pão, a este leite que Jesus realmente está entregando. É interessante que lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 18, se você quiser me acompanhar nessa leitura da palavra de Deus, aqui em Efésios capítulo 3, o versículo 18, a Bíblia fala assim, meus irmãos, olha, vamos aqui no 17, fala assim: isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade. Deixa eu ver, eu estou lendo aqui o versículo errado. Capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículo 18, fala assim, olha, leu 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigado e alicerçado em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amado, nossa mente, ela não consegue de forma nenhuma compreender a extensão do grande amor de Deus. A nossa mente, ela não pode compreender a extensão da graça de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos compreender como que Deus, Ele promete grandes maravilhas para uma pessoa que é um bandido, para uma pessoa que é um assassino, para uma pessoa que muitas vezes eles praticam barbaridade, para uma pessoa que pratica maldade, para uma pessoa que é cruel. Muitas vezes nós não entendemos, amado, nós não compreendemos esse amor, nós não compreendemos essa atitude. Nós não compreendemos como que Deus realmente, Ele se dispõe e Ele compra algo tão precioso para qualquer um que quiser vir e beber, para qualquer um que quiser vir e participar, para qualquer um que quiser realmente se interessar a viver, a beber desta água da vida. E é para todos, então por isso nós não temos como compreender. Lá em Romanos, no capítulo 11, versículo ali 33, a Bíblia fala que, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de Deus. Ele fala, como é que os caminhos do Senhor são insondáveis, Então, amado, nós não podemos compreender os caminhos do Senhor, nós não podemos compreender esse
tão grande amor que o Senhor tem pelas pessoas. Vinde, comprai sem dinheiro. Eu estou oferecendo para vocês. Eu estou oferecendo. Lá em João, 1 João capítulo 3, a Bíblia fala assim, vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que grande amor é esse? Que grande amor, amado, quantos de nós teríamos coragem de comprar alguma coisa e levar para uma pessoa que é cruel, levar para uma pessoa que faz maldade? Quantos nós teríamos essa coragem? Jesus, Deus, Ele deu o seu Filho por toda a humanidade. Vinde, está aqui. Agora, se você crê, participe. Se você crê, coma. Se você crê, se beneficie desse ato, dessa graça que eu estou oferecendo a vocês. Por isso que Paulo falou, nós não podemos compreender a mente, a extensão, o grande amor de Deus pelas pessoas. E interessante, amado, que nós olhando para essa passagem, nós temos que fazer uma reflexão dessas coisas. Fazemos uma reflexão, entendermos isso e termos realmente essa atitude ou seja, buscarmos esse desejo de compreender esse grande amor do nosso Deus. Lá em João 3,16, que é que fala, porque Deus Ele amou o mundo, porque Deus Ele amou as pessoas de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha o quê? A vida eterna. Tem a vida eterna. Deus amou as pessoas. Quando fala mundo, está se referindo o que? As pessoas. Deus amou. Lá em João capítulo 6, versículo 17, Jesus fez a seguinte declaração: todos o que o Pai me dá, virá a mim, mas aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vocês percebem aqui, irmãos, que a Bíblia sempre está falando todos, é sem exceção, todos que quiserem, todos que se interessarem, mas para isso realmente é necessário haver um interesse de comer, de beber desta água da vida. Jesus falou para a samaritana: olha, se tu beberes da água que eu lhe der, tu nunca mais vai ter sede, tu vai ser saciada, tu nunca mais vai ter desejo de de viver para outras coisas, se realmente tu tomar da água que eu te der. E é de graça, Então, amado, Deus convida todos os que estão também o que? Sobrecarregados. Mateus 11, 28, vinde a mim. Olha, mais uma vez, alguns, vinde a mim os crentes, vinde a mim a nação tal, vinde a mim o povo, não todos, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É todos. Então a Bíblia aqui ela se refere a todas as pessoas, amada. A salvação é para todos. Você que está nos assistindo, a salvação é para você, meu irmão. Para você ainda que não tem Jesus como teu Salvador, que ainda não tomou essa decisão, é para você, é para nós, é para todos. Então nós precisamos realmente cada dia nos atentar para esse grande amor de Jesus, para essa grande dádiva, para esse grande presente que o Senhor tem nos dado, amado. E a gente precisa realmente aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade pelo qual o Senhor realmente tem nos dado. E Jesus sempre está falando
todos. Em Efésios 2,14, a Bíblia fala que, aqui em Efésios 2,14, se você quiser me acompanhar também, ele fala assim: olha, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu da sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, aqui também existia um costume da época. O templo, só quem podia entrar no templo, ou seja, adentrar ao templo, somente era os judeus. Os gentios não podiam entrar. O máximo que os gentios podiam ir era até o pátio. Gentio, que a gente fala, são pessoas estrangeiras. O máximo que eles poderiam ir até o pátio. E ali era colocado pedras. Ali, um muro, na verdade, ali, era muito. A história fala que era um muro muito bonito, e onde estava escrito assim, ó, assim, nas nossas palavras, tipo, proibido entrada de estrangeiros. E o nome daquele muro se chamava o Muro da Inimizade. As pessoas não tinham acesso, estrangeiro, não tinham acesso àquela entrada. Não podiam entrar no templo. O máximo que eles podiam ir era até o pátio. E a Bíblia fala aqui que Jesus, Ele derrubou o muro da inimizade para todos. Todos têm acesso, têm o privilégio de entrar agora no templo e adorar ao Senhor, glorificar o nome do nosso Deus. Derrubou o muro da inimizade, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade. Então Deus uniu. Deus realmente era o propósito do Senhor, é o propósito do Senhor que todos sejam salvos. A Bíblia fala que o desejo do Senhor é que ninguém se perca. Ninguém se perca, só que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa liberdade. Nós podemos aqui escolher entre realmente beber desta água, comer desse pão, beber deste leite que é de graça. Nós temos a liberdade de fazer isso ou não, mas que está à disposição, está. Mas que está à disposição de todos, está. Então é necessário realmente as pessoas realmente aproveitarem, querida. É necessário nós aproveitarmos. As pessoas ainda que não tomaram uma atitude de servir ao Senhor, aproveitar, porque o momento é da graça, é da misericórdia do nosso Deus. Então Cristo, também em Hebreus 10, 22, fala que Cristo rompeu o véu da separação, que também era um costume do templo, onde os judeus eles tomavam conta do templo. Então ali no templo também tinha o santo lugar e tinha o santo do santo. O santo lugar entrava só quem podia ter acesso era o sacerdote. O santo do santo, o sumo sacerdote, e era uma vez por ano. Era uma vez por ano, quando ele entrava ali para fazer a expiação pelos pecados das pessoas, para fazer o sacrifício. Então eu só podia entrar no santo do santo o sumo sacerdote. E a Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus ele está ali na cruz do Calvário, que ele diz assim, está consumado, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. E a história fala, Flávio Joséfo, que foi um historiador dos primeiros séculos, ele fala o seguinte, ele relata o seguinte, que aquele véu, ele tinha 12 centímetros de espessura,
E era um véu grosso e alto. O templo tinha 18 metros de altura. Então aquele véu ele era bem grande, bem alto, comprido. Fala também que 2 cavalos puxando aquele véu não rasgava, de tão forte que era. E quando Jesus ele fala está consumado, a Bíblia fala que o véu se rasgou. Sabe o que isso quer dizer, amado? Que só quem pode remir os pecados, só quem pode perdoar os pecados, só quem pode realmente fazer que nós tenhamos acesso até o Senhor, até Deus, é através do sangue remidor de Jesus Cristo, o nosso Senhor, do Cordeiro de Deus. Só o poder de Deus que poderia rasgar e derrubar o muro da separação. Só o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o véu do templo se rasgou. Agora não precisa mais o sumo sacerdote ali entrar e fazer expiação pelos pecados. Eu e você temos livre acesso de chegarmos diante de nosso Deus, se assim nós quisermos. Então o Cristo ele rompeu. Então, amado, o Deus da Bíblia é o Deus sem barreiras. O Deus da Bíblia é o Deus sem preconceito. Mas sempre há uma condição para aqueles que têm sede. A sede é o que? A sede é a condição para nós chegarmos ao Senhor. A sede é a condição, ou seja, o desejo. A sede é o que? Uma necessidade fisiológica que nós temos. Toda vez que nós temos sede, nós vamos aonde? Em algum lugar que tenha água. Toda vez que nós estamos com sede, nós vamos a um lugar onde realmente ali está proporcionando água. Então a sede, ela é uma condição de nos levarmos até o Senhor. E aí a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 19, que Zaqueu, ele rompeu a multidão, ele rompeu as barreiras, ele rompeu todos os preconceitos para poder ter um encontro com Jesus, porque ele tinha desejo de ter Jesus, de encontrar com Jesus, de ter Jesus de perto, ver Jesus, ter um encontro real com Jesus. Então ele rompeu porque ele tinha sede, amado. Quando se tem sede, nós rompemos qualquer barreira, rompemos as desculpas. Quantas pessoas dão desculpa numa época dessa? Sabe o que é isso? Falta de sede de Deus, falta de sede de buscar ao Senhor, falta de sede de realmente de viver uma comunhão com o Senhor, de aprender, de crescer, de desenvolver a vida cristã, o seu relacionamento com Deus. Então a condição é a sede. Conta-se história, não sei se é verdade, mas que uma época um grupo de pessoas parece que estavam perdidas ali em um deserto, né? E estavam muito tempo ali naquele deserto sem água. Então eles tiveram algumas alucinações, ou como é que dá o nome lá quando as pessoas assim elas têm as visões, Eles começaram a delirar ali, e elas viam areia. Na mente dela, aquela areia, aquilo que eles estavam vindo era água. Eles comiam aquela areia, pensando que era água. E aquelas pessoas ali, elas realmente morreram, porque se engasgaram com areia. Mas a sede levou elas a fazerem aquilo. A sede levou elas realmente a buscar, imaginar que aquilo ali era água. Querido, quando nós temos sede de Deus, a gente vai em busca, a gente vai atrás. Quando nós temos sede, realmente a gente quer saciar, a gente quer matar a sede. Existe relato de pessoas que ficaram presas, ficaram perdidas na mata, ali sem ter acesso à água, que beberam a própria urina, porque tinham sede. Então, quando há sede, existe realmente uma necessidade. Quando essa necessidade vem, existe uma busca por aquilo. Que já assistiu vários documentários aqui dos lugares aí que passam anos e anos sem chover, que as pessoas bebem água, que você olha naquele copo ali, aquela água tão barrenta,
Você olha assim, parece assim que as pessoas estão tomando um suco de laranja, de alguma coisa, aquela água está daquela, e você fala assim: meu Deus, eu não teria coragem. Teria sim, se tivesse sede. Teria sim, se tivesse sede. Por isso que o salmista fala no Salmo 42: assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira pelo Deus Altíssimo. Suspirar pelas águas. Por isso, queridos, que Isaías aqui ele fala: olha, vende, é de graça, venham, comprem sem dinheiro e sem preço. Se fosse o nosso dia de hoje, nós falamos: gente, é de graça, é 0,800, aproveite, aproveite, porque é a oportunidade. Querida, nossa alma tem sede das coisas espirituais, a nossa alma tem sede das coisas espirituais, mas acontece que muitas vezes nós alimentamos mais a nossa carne, e aí geralmente esse desejo supera, mas nós temos que entender que a nossa alma, ela clama pelas coisas de Deus, o nosso espírito, ela clama pelas coisas espirituais, clama, porque ela tem sede de Deus. A nossa alma tem sede do Senhor. E Deus, Ele sempre nos abençoa na mesma proporção que temos capacidade para receber. No Salmo 81, no versículo 10, fala assim: eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, que eu te encherei. Abre bem a tua boca, que eu te encherei. Irmãos, nós recebemos a medida da nossa fé, conforme a nossa fé é a forma que nós recebemos, é aquilo que recebemos. E a Bíblia está falando que, aqui no salmista está falando que Deus, Ele quer realmente nos encher, nos encher. Eu acho que tem duas passagens muito interessantes que eu vejo na palavra de Deus. Uma é quando aqueles 4 homens, eles pegam aquele amigo deles que era o deficiente físico, era aleijado, que era um paralítico, e ali eles 4 homens levam, sobem onde a casa onde Jesus estava, que estava rodeada de muita gente, uma multidão, não tinha como eles passarem. Então eles sobem, vão no telhado, abrem ali, tiram o teto ali e descem aquele homem naquela cama até onde estava Jesus. E Jesus fala assim: olha, eu nunca vi tamanha fé, eu nunca vi tamanha fé, tão grande fé. A outra passagem é quando o centurião, ele chega para Jesus, ou seja, ele manda alguns servos ir até Jesus, dizendo assim que o servo dele estava enfermo, estava doente, que ele amava muito, ele estimava muito. E quando Jesus ia até lá, e aí ele manda falar assim: olha, ele fala assim: Senhor, uma só palavra, só uma palavra, o meu servo será curado. Eu sou um centurião, se eu mando o meu servo, vai lá, ele vai. Se eu mando vem cá, ele vem. Se eu mando ele ir em tal lugar, ele vai, porque eu estou mandando, e ele me obedece. Só uma palavra tua, o meu servo será curado. E Jesus fala para Jesus se vira para a multidão e fala assim: eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. A fé, amado. Então Jesus realmente Ele quer que que nós nos apossamos das suas bênçãos, da sua graça, pela fé. Que essa sede realmente ela venha até nós, e ela venha realmente pela fé. Que nós possamos realmente nos fortalecer e sermos abençoados, e cada dia sermos usados pelo Senhor pela fé, porque Deus Ele quer realmente encher as nossas vidas, Ele quer realmente nos encher da sua bondade, da sua graça, do seu amor. Ele quer realmente que todos nós tenhamos e sejamos saciados pela água da vida, que é Jesus, pela água que Ele realmente tem oferecido a cada um de nós. Então é preciso, queridos, se nós queremos realmente receber, se nós queremos fazer coisas grandes, é necessário a gente exercitar e beber
dessa água, para que possamos realmente sermos abençoados cada vez mais e possamos crescer. Então é preciso que tenhamos sede das coisas de Deus, das coisas novas. Coisas novas. Às vezes as pessoas falam assim: mas a vida cristã parece que é tão é uma mesmice. É ir para a igreja, ir para casa, ir para a igreja, ir para casa. Parece que é uma mesmice. Já estou não sei quanto tempo fazendo isso, desde quando me converti. Mas sabe por que é uma mesmice, amado? Porque muitas vezes nós não temos sede de buscar o novo de Deus, sede de vivermos o novo de Deus, sede de vivermos as coisas novas de Deus. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, todas as coisas se fizeram novas. Então realmente vira uma rotina, vira mesmice, porque muitas vezes nós não buscamos um novo de Deus. E Deus quer que nós tenhamos essa sede de buscar as coisas novas, buscar coisas grandes. Coisas grandes. O que Jeremias fala? Jeremias 33:3. Clama a mim, eu vou te responder, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabe, que você ainda não conhece. Mas é por isso que é necessário ter sede. Aí às vezes a gente passa a semana todinha ouvindo músicas, qualquer música, né? Às vezes nós não cantamos um louvor, não lemos uma mensagem, não ouvimos uma mensagem, uma pregação, sabe? Muitas vezes a gente realmente não busca conhecer mais ao Senhor. Como é que nós vamos viver o novo de Deus? Como é que nós vamos viver, amado? Como é que nós vamos viver as coisas novas que Deus tem para nós? Porque não tem sede, não tem fome. Então é necessário realmente a gente buscar essas coisas grandes, essas coisas firmes, essas coisas potentes que Deus tem para mim e para você. É preciso nós conhecermos o Deus de Jeremias. É necessário conhecermos o Deus de Jeremias. É interessante que lá em Mateus capítulo 5, versículo 6 fala assim: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Serão fartos. Então nós precisamos, amados, nos apropriar e comprar essa graça que é sem dinheiro e sem preço. Comprar significa apropriar, tomar posse. A salvação de Deus é oferecida a todas as pessoas, mas é necessário tomar posse. Tomar posse. E é interessante que existe uma frase, né, que é falada por muitos pastores, por muitos pregadores. Inclusive esses dias eu estava assistindo um vídeo do pastor, deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora, Rodrigo Silva, na verdade é arqueólogo ele, e ele falou isso aqui: ninguém mais vai para o inferno por causa do pecado. Ninguém mais vai para o inferno por causa do pecado, mas sim por rejeitar o perdão de Deus. Por rejeitar o perdão de Deus. E aí ele conta uma ilustração lá, que eu não vou contar para vocês por causa do tempo aqui, tá? Mas é isso. Por rejeitar a graça, por rejeitar a bondade, para rejeitar esse presente. Olha, comprem, bebam, sacia a sua sede, sacia a sua fome, porque é de graça, é de graça. Então, querido, nós precisamos usufruir de tudo que Deus tem para nós. Então isso é gozar dos benefícios da salvação, é gozar dos benefícios da salvação. Existem muitos benefícios pelo qual o Senhor nos dá, junto com a salvação. Então nós somos filhos, nós precisamos realmente nos assentar à mesa e servirmos das farturas que o Pai oferece. E o apóstolo Paulo fala o seguinte para Timóteo:
capítulo 6, versículo 12: combate o bom combate, toma posse da vida eterna. Combate o bom combate e toma posse da vida eterna. Você já pensou, pastor Jorge, igreja, os irmãos estão me assistindo, um pai faz um banquete e chama um filho, e ali tem tudo na mesa, e o filho senta ali e não quer comer. O que acontece? O que é que vem na mente do pai, no coração do pai? Meu filho está doente. Meu filho está doente. Está tudo aí para ele. Tudo pronto. Coisas maravilhosas, coisas gostosas, frutas diversas, doces, comida excelente. E ele não quer comer. Está errado. Está errado. E existe uma preocupação. Amado, o cuidado de Deus é tão grande por nós, porque se nós realmente não participarmos, se o Senhor fez o banquete e a gente não quer comer, se a gente não quer ali usufruir daquele banquete, alguma coisa está errada. É necessário realmente a gente rever realmente a nossa vida espiritual, rever os nossos conceitos espirituais, para ver por que nós não estamos querendo participar do banquete que é oferecido para nós. E é interessante que esse banquete, ele é de graça, mas ele custou um alto preço. Ele custou um alto preço. Um pai que vai fazer um banquete para um filho, para alguém, para os convidados. Se me convidarem, é de graça para mim, mas para a pessoa que fez, custou um preço alto. Custou um preço alto. Amado, para Deus, esse banquete que é oferecido para nós, custou a vida do seu filho, custou o sangue do seu filho, custou o sangue do Cordeiro, custou a vida de Jesus, para que eu e você pudéssemos ter acesso. Não vamos desprezar o banquete que Deus proporcionou para nós. Não vamos desprezar de forma nenhuma. E eu acho interessante o seguinte: tinha um desenho, para me fechar aqui, tá? Que eu assistia, que é do meu tempo, e antigo, de um pessoal que estavam fazendo uma construção. E ali naquela construção, um camarada encontrou um sapo. E aquele sapo começou a cantar, aloha, baby, não sei falar inglês, mais ou menos, né? E aquele camarada já veio um monte de cifras na cabeça dele: vou ganhar dinheiro com esse sapo. E aí, quando ele levava aquele sapo, levou ali para a rua, só que quando as pessoas se juntavam ali para assistir, o sapo não cantava, só fazia buar. O máximo que ele fazia era isso. E aí um dia ele alugou um cinema, um auditório ali com muita coisa. Daqui a pouco ele abriu a cortina e todo lotado. E o sapo, quando abria, e enquanto a cortina não abriu, o sapo estava cantando lá, maravilha. Na hora que abria a cortina, o sapo só fazia buar. Daí para frente as pessoas não iam mais. E daqui a pouco ele colocou lá, tudo de graça. Aí colocou cerveja grátis, não sei o que mais grátis, tudo de graça. Mas as pessoas não iam. As pessoas não iam ver o sapo cantar. Tudo de graça, mas ali as pessoas não eram incentivadas a participar, está vendo ali um sapo cantar. E aí, irmãos, quando eu olho para isso aqui, eu vejo assim que existe um incentivo. O incentivo para ver o sapo cantar era grátis. Era que a entrada era grátis e as pessoas não iam. E o incentivo que Deus dá para mim e para você participar do grande banquete é que é de graça. Esse é o incentivo.
é de graça. E muitas pessoas não querem, mesmo com esse incentivo. Infelizmente, muitas pessoas não querem. Embora a salvação seja pela graça e de graça, o preço é alto, é caro, que somente um Senhor extraordinariamente rico poderia proporcionar para um povo carente e pobre da graça de Deus. Queridos, quando Jesus ele estava na cruz do Calvário, nos seus últimos suspiros, ele disse a seguinte frase: está consumado. Está consumado. Sabe o que quer dizer isso? Está pago. Paguei tudo. Paguei. Está pago. Está pago. Agora só vocês precisam desfrutar daquilo que eu paguei para vocês. Está pago. Então nós precisamos realmente nos atentar para isso, que aquilo que Deus fez para mim e para você, que o banquete que Deus proporciona para mim e para você, está pago. Amém? Está pago. Então não vamos desprezar de forma nenhuma. Vamos ter sede de Deus e saber que o Senhor realmente Ele está disposto a receber qualquer um que realmente se interessar a participar do banquete, a participar da água da vida que Ele tem para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, amados. E eu queria que você fizesse essa reflexão. Faça essa reflexão. A Bíblia está falando: olha, vinde a mim, comprem, vinde, comprem, sem preço, sem dinheiro, pão, leite, venha, participe, se envolva com o Senhor, caminhe com o Senhor, tenha sede de Deus, busque ao Senhor cada dia, tenha interesse pelo preço, ou seja, pelo banquete que foi pago pelo um alto preço, por mim e por você. Vamos ter esse interesse, irmãos. Sempre quando vinha o desânimo, sempre quando vinha os momentos difíceis na nossa vida, sempre quando vimos a vontade de abandonar, sempre quando nós acharmos fraco na nossa fé, nós lembrarmos que tem um banquete para nós e que é de graça. Amém? Essa é a motivação, é de graça. Pai, eu te louvo pela tua graça, bondade e misericórdia, Deus. Te louvo porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é bom. Te louvo, Deus querido, porque o Senhor, Deus, nos amou de tal maneira, Deus, que pagou um alto preço para que a gente pudesse ter acesso ao Senhor. Não somente eu, não somente aqui os meus irmãos que estão aqui, não somente os que estão nos assistindo em casa, Pai querido, mas por toda a raça humana, por toda a humanidade, Deus. O Senhor tem dado liberdade, o Senhor realmente tem proporcionado, Deus querido, coisas grandes, coisas firmes, coisas maravilhosas, para aqueles que realmente têm desejo e querem tomar posse. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja, Pai, que nós possamos tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para nós, das coisas que o Senhor já tem dado a nós, possamos usufruir, Deus querido, e assim cada dia nos mantermos a nossa comunhão com o Senhor, até que o Senhor realmente leve a tua igreja, em nome de Jesus. Eu oro, Pai querido, pelas famílias aqui representadas. Eu oro, Pai querido, por aqueles que estão enfermos, Pai querido. Agora eu peço especialmente pelo pastor Tarso, Pai. Derrame da tua unção e graça, renove as suas forças, Pai. Restaure a sua saúde agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E que assim o Senhor possa também continuar nos abençoando, nos dando uma semana cheia da tua graça e bondade, em nome de Jesus. Amém?